E para você que quer entender realmente como funciona um bastidor de sucesso, você vai ficar ligadinho aqui nesse podcast. Eu estou com convidados super especiais e com histórias reais, não só com a teoria ou com aquelas histórias românticas do empreendedorismo, mas com histórias de liderança na prática. E eles vão trazer exatamente o que fez eles chegarem ao sucesso. E chegando para o nosso primeiro podcast da Titânio, Lideramente. Aqui nós vamos trazer histórias que inspiram. No decorrer de várias formações, eu tenho entendido que tem muita história ali nos bastidores que precisa ser contada. E como um princípio que nós temos na Titânio é a honra, não poderia ser diferente. Eles estarão aqui conosco no nosso podcast, trazendo aquelas histórias que inspiram e que fazem realmente com que a vida real ela seja feita uma jornada de sucesso. E eu quero trazer hoje eles, queridos da minha vida, Pedro e Carlinha, né? Profissionais que verdadeiramente constroem o sucesso todos os dias. E a gente sabe que essa jornada não é fácil. Já tivemos muitas conversas de bastidores. Oi, como? E há alguns anos aí, né? Alguns anos. E eu queria que a gente realmente trouxesse, sabe, aqui para as pessoas aquela verdade do bastidor. Eu acredito que muitas vezes as pessoas vão olhar lá no nosso Instagram ou rede social e a gente posta realmente aquilo que é bom e que é valoroso, mas eu quero hoje que vocês já tragam assim de prontidão como foi essa história de sucesso, né? O que foi o maior desafio nessa história de vocês? Eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho. Já podemos começar assim, né? Podemos, com certeza. Os desafios não faltam, né, nessa estrada. Isso daí é um fato. Empreender é desafiador, de fato. Todo dia é desafiador. Todo dia tem um desafio novo. Todo dia a gente descobre uma coisa nova. Todo dia a gente quer aprender uma coisa nova, né? Então, acho que é realmente a vida pondo a gente à prova e mostrando que a gente é mais forte do que a gente imaginava, né? Sim. Verdade. Ô Pedro, fala um pouquinho aí dos multinegócios que você tem, como é que tá hoje, né? Na verdade. É aquilo, né? Por ser um cara da diversidade, eu não consigo ficar em uma coisa só. Então eu vou me espalhando, né? Você me conheceu, né? Eu comecei fazendo curso com você e fui me espalhando. Tô na tua família Titânio hoje com o maior prazer, uma honra fazer parte disso, principalmente desse novo projeto. Mas é tenso. A gente sempre trabalha com organização, você acompanha isso em mim, né? A melhoria nessa organização. Para estar em diversos lugares, a gente tem que estar ali com tudo amarrado, porque senão a gente se enrola fácil. Né? Tá, então fala um pouquinho dos teus negócios hoje. O principal é a área da beleza, né? Onde eu tenho a barbearia, que é a Pedro Oliver Barbershop, e tem também o Pedro Oliver Cabeleireiros Estética, que foi um salão fundado há quase 30 anos pela minha tia. Depois minha mãe entrou como sócia e hoje eu sou sócio também. Estou no salão desde 2014. E aí todos os dois levam o nome Pedro Oliver, né? E esse é o maior negócio, é o que mais... eu participo diretamente, estou sempre ali, principalmente na barbearia. E aí, fora isso, da barbearia, eu também tenho a parte de aulas, que eu tenho o curso próprio hoje também na barbearia, mais o curso do Senac, né, dou aula lá também, para design de sobrancelha, para barbeiro, uma matéria lá do técnico de estética que é mais para a parte administrativa, porque eu venho da área contábil, né? Antes de entrar na área da beleza, eu era da área contábil. Olha só. Então, tem essa parte. Mas tudo envolve muito público, lidar com pessoas. Eu gosto desse movimento de pessoas. Então, tanto a barbearia, o salão, dar aula, como também tem a casa de festa, que eu faço no setor comercial, né, levando pessoas para fazer seus eventos, ou seja, aniversário, às vezes participando na organização, quando me solicitam também. E tem a Titânio. Né? O Pedro, na verdade, ele fica com a gente nas formações, assim, ele é fundamental. Eu escuto muito esse pessoal comentando sobre ele. Nossa, ele deixa a gente muito à vontade, né? Ele faz toda a recepção dos líderes lá e pra mim é uma honra tê-lo lá conosco. E é muito prazeroso fazer parte disso, porque no Titânio a gente lida com outros empreendedores, mesmo estando no bastidor, né, cuidando do staff, do curso, a gente encontra pessoas ali que
tem as mesmas dores que você, então você acaba trocando uma ideia, né? Nos coffees eu converso com eles, no almoço, né? Que eu sempre procuro pelo menos um dos dias do curso eu ir no almoço com eles, e a gente fala mais tranquilo, né? Mais solto, então é muita troca de ideia e a gente acaba aprendendo muito com a experiência deles. Então toda a turma da Titânio eu aprendo demais, assim, com a experiência de todos que estão ali participando. E cada turma é uma turma, né? Cada turma é uma turma. E Carlinha, fala um pouquinho aí também. Olha, ela é uma super empreendedora e eu falo que ela é uma influência na nossa cidade. Porque o que Carlinha posta vira sucesso. Fala um pouquinho aí. Olha, Cíntia, pra mim é uma honra poder estar aqui, sendo a primeira a participar, eu e o Pedro, né? Participar desse primeiro podcast da Titânio. É uma honra pra mim muito grande. E pra mim também estou muito feliz, né? Poder contar um pouquinho da nossa história, da minha história. Sou mãe, sou esposa, sou serva, sou empreendedora, sou instrutora no Senac também. Sou dona do Espaço Carlotero já há 12 anos, também no mercado. E foi o que o Pedro falou, né? É muito bom você estar trabalhando com o público, com pessoas, e é o que me faz bem. Hoje eu falei pro meu marido que se eu parar um pouco desse meu ritmo de estar lidando com o público, eu acho que eu vou ficar doente, porque eu gosto muito de estar conversando e fazendo a pessoa se sentir bem, feliz, sabe? O momento que a cliente senta na minha mesa, que eu posso estar ali inspirando ela e trazendo algo que vou tirar um sorriso do rosto da minha cliente, isso é muito, muito maravilhoso. Hoje eu tenho clientes que ela está passeando na rua e ela fala assim, vou lá na sala, no espaço da Carla, para poder conversar um pouquinho, rir. Então é um espaço que eu tenho certeza que tem paz, alegria e que foi Deus que me deu, né? Isso, maravilha. E, gente, assim, na jornada de vocês, a gente olha, né, de prontidão e acha, não, eles não tiveram nenhum desafio, ou foi sempre assim, a vida sempre fluiu. E, na verdade, a vida flui a partir do nosso esforço, né, do nosso trabalho. E o que é que vocês, assim, qual o maior desafio que vocês acreditam que passaram, ou que ainda possam até passar, em relação a empreender? E principalmente aqui, nós estamos hoje em Teresópolis, numa cidade que ela tem muito potencial, mas de certa forma, às vezes um olhar se o negócio iria prosperar ou não nesse ambiente, né? Então, como vocês veem essa parte? Bom, dos desafios, eu acho que eu tô nesse ramo há 10 anos. E a barbearia, que foi meu primeiro negócio próprio, que eu criei do zero, fiz tudo desde o zero, botando identidade, ela tem 9 anos. Eu tive 2 desafios muito grandes nessa estrada. O primeiro com 5 meses de loja, assim que eu abri, porque eu não tinha planos de ter a barbearia. Eu tinha planos de começar a trabalhar. Minha família vem do ramo da beleza, né? Então, assim, eu fui criado dentro da barbearia e do salão. E, então, assim, eu não queria ter uma barbearia. Eu queria só trabalhar, adquirir experiência, né? Ficar ali um tempo para me adaptar. E a vida acontece. Aí acabou que a barbearia aconteceu. E com 5 meses que eu tava com a barbearia, o meu sócio teve que ir embora da cidade. E deixou o negócio ali comigo. E assim, eu tinha, né, 2 pernas para sustentar o negócio. Eu tava encarando, porque foi literalmente do zero, sem R$1 no bolso que a gente começou. E eu tinha ele do meu lado. E de repente ele não podia mais estar ali e eu tive que assumir tudo sozinho. Então foi muito complicado. Foi um momento que eu falei assim, eu vou em frente ou eu desisto e volto pro primeiro plano de trabalhar em algum lugar e adquirir experiência. Mas aí eu fui encarando, e fui encarando, e fui encarando, a gente tá encarando até hoje. E a outra parte que foi muito complexa foi na pandemia. Porque eu tinha acabado de trocar o salão de beleza de sala, eu tinha ido para um lugar 2, 3 vezes maior, e eu tinha acabado de abrir a segunda unidade da barbearia. Então, eu inaugurei em dezembro e mudei o salão de lugar em fevereiro. Em março teve a pandemia. Então, foi uma fase ali complicada também. Manter os 3 negócios abertos. E como a gente lida diretamente com o público, com o contato, a gente não podia trabalhar, né? Então, foi aquilo ali. Eu falei assim, olha, se eu não cair agora, Deus, eu não caio mais. É isso aí. E é onde a gente vai criando a musculatura. Eu costumo dizer que
As pessoas às vezes acreditam que esses desafios, eles vêm para a vida, e eles não vêm à toa, eles vêm realmente para a gente aprender e tirar o aprendizado mais rápido possível e criar musculatura para passar para os próximos níveis, né? Faz parte disso. Sim. E tudo é o nosso olhar, como a gente enxerga esses desafios. Eu sempre falo, né? Nós estamos em uma terra que a gente pode olhar como uma terra que prospera ou uma terra que não prospera. É uma decisão nossa, e principalmente estar na atmosfera e na ambiência certa, que é o que a gente busca muito ali no Líder Titânio. E você, Carlinha, já teve aquele dia de tipo, meu Deus, quero jogar toalha? Sim, sim. Então, eu comecei a minha profissão como manicure desde os 12 anos de idade. Nossa. Fazia de casa em casa. Na época, pé e mão era R$8. Então, ali eu fui crescendo, treinando na minha mãe, na minha avó. Minha primeira maletinha foi a minha avó que me deu, de manicure. E dali eu fui fazendo as unhas e chegou um determinado momento que eu queria trabalhar num salão aqui em Teresópolis, muito requisitado, né? Só que ela pedia certificado e eu não tinha o certificado. Então eu fui até um curso e quando eu cheguei lá para ver, era muito caro na época e eu não tinha condições. E aí eu propus à dona do curso se eu poderia fazer uma faxina no salão dela e na escola em troca do curso como manicure. Nossa. E aí ela topou na hora. E aí eu fazia faxina no salão de manhã, fazia o curso de manicure à tarde e à noite eu limpava a escola de aprendizado. E aí eu consegui o certificado e fui trabalhar como CLT nesse salão que eu queria muito trabalhar aqui na cidade. E lá eu fiquei por 8 anos trabalhando como CLT, como manicure. Que legal. E aí, depois de 8 anos, eu pedi minhas contas, né? E fui abrir uma sociedade, que foi assim, um tiro no pé. Eu digo pra você que foi um tiro no pé. Esse foi o primeiro passo, assim, que eu pensei em jogar tudo pro alto, sabe? Não queria mais, queria desistir. Só que quando a gente tem uma pessoa do nosso lado que nos incentiva, que é o meu marido e a minha mãe falou assim, não, monta o seu, você é capaz. Meu marido, você é capaz. E aí eu aluguei a minha sala, a minha própria sala. E em 2014 eu inaugurei o Espaço Carlo Otero. E tô aí até hoje, 12 anos, e só crescendo cada dia mais. Muito. Mas esse foi o único momento que eu pensei em jogar tudo pro alto. Foi quando eu saí de CLT para abrir uma sociedade com pessoas erradas, infelizmente. E isso vai muito da questão da gente ainda buscar aquela segurança no outro, né? Sim. E, na verdade, essa segurança, ela existe, ela tá ali. E se a gente não desenvolve e trabalha essa lacuna, isso vai buscar fora, sim, né? Sim. Então, o próprio autoconhecimento, ele traz muito essa questão da firmeza de quem eu sou, da minha identidade, e traz essa segurança. Enquanto eu não trabalho isso, eu fico realmente na dependência emocional de muitas pessoas. E a gente vê muito isso acontecendo. Às vezes, problemas relacionados ao ambiente de trabalho está muito mais relacionado à pessoa. Sim. Né? Sim. Na verdade. E qual foi o ponto, assim, na carreira de vocês como um todo, que foi o ponto de decisão? Olha, essa decisão, eu costumo dizer que decisão tem cisão, então tem escolhas, eu decidi aqui, não tem mais opção, é aquele dali que eu vou fazer. Na minha eu tive várias assim. E qual foi, assim, o ponto-chave que vocês acreditam que mudou o jogo, assim? Olha, eu acho que o meu primeiro ponto de partida para estar aqui hoje, né? Eu acho que foi lá atrás, antes de barbearia, antes de curso, de tudo. Que eu ainda trabalhava como CLT e eu dava um rendimento interessante para a empresa e a gente fazia acordos, mas os acordos não eram cumpridos da outra parte. E aí eu falei, poxa, eu tô aqui, eu trabalho e eu não sei não me dedicar, entendeu? Eu não sei não fazer direito o negócio. Se eu me propus a fazer aquilo, eu vou fazer. E eu tenho que fazer o melhor possível, entendeu? Então, naquele momento ali eu comecei a olhar e falei assim, rapaz, a bagagem que eu tenho até hoje com negócio, com as empresas, né, na parte contábil até, por que eu não jogo isso nos negócios da minha família, que são da área da beleza, ao invés de estar fazendo isso para terceiros?
Aí eu acho que esse que foi o meu momento, assim, de virada. Onde eu falei assim, eu não vou mais fazer para pessoas que não me valorizam, não valorizam esse trabalho. E ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que precisam desse conhecimento que eu adquiri no mercado. Eu posso levar para essas pessoas que são parte da minha família. E tô aqui, batendo cabeça, né? Aí eu acho que foi tudo muito útil, porque meus tios sempre quiseram que eu começasse a cortar cabelo, queriam me ensinar desde muito novo. Eu nunca quis. Eu sempre falei assim, não, ainda não. Um dia eu acho que eu vou, mas ainda não. Eu sempre tive na minha mente que eu tinha que primeiro aprender outras coisas. E eu acho que essas outras coisas que eu aprendi, esses trabalhos que eu tive, foram fundamentais para eu ter a mentalidade que eu tenho hoje de cuidar dos negócios da maneira que eu cuido. Então eu acho que o meu momento de decisão foi essa daí. Foi quando eu falei assim, tá, não vou mais trabalhar para essas pessoas aqui. Todo o conhecimento que eu adquiri até agora, eu quero adquirir mais, mas eu acho que o que eu já tenho, eu posso levar para minha família, posso levar para outros negócios. E aí acabou que eu trabalhei em outros, dei consultoria dentro da minha família mesmo, né? Eu peguei o salão também com a minha mãe e com a minha tia, e acabou que a barbearia aconteceu. Eu fiquei com uma para mim. Eu ia gerenciar de um tio meu e acabei ficando com uma para mim. Foi indo e estamos aqui hoje. Mas o meu momento foi esse. De parar de dar dinheiro aos outros e levar para pessoas que sempre estiveram do meu lado durante a minha vida, durante a minha estrada. Muito bom. Carlinhos? E o meu foi quando minha mãe e o meu esposo falando que eu era capaz, eu tomei posse dessa palavra, sabe? Coloquei no meu coração, realmente eu sou capaz. Porque se eu tenho essa agenda completa de clientes, por que eu vou ficar trabalhando para as pessoas? Eu posso trabalhar para mim, fazer tudo do meu jeito, montar o meu espaço do meu jeito. E foi aí que o Senhor estendeu as mãos e falou assim, vai filha, vai porque eu que vou te abençoar. E graças a Deus, eu comecei numa sala, no edifício Perso, onde era uma salinha só. Hoje eu estou numa sala no edifício Marco Central, uma sala grande, que estou com 8 profissionais. E o Senhor cada dia mais abençoando a nossa vida. Muito bom, muito bom. E isso é muito bacana de ver que para que Deus, né, até Deus mesmo faça, a gente precisa tomar as decisões. Sim. E muitas vezes elas estão ligadas, ou quase todas as vezes, às nossas emoções, ao nosso emocional. E isso precisa ser tratado, né? Isso precisa ser construído. E eu costumo dizer que a principal pessoa que a gente precisa trabalhar somos nós mesmos. Né? Vocês acompanharam lá nas formações, a gente fala muito sobre isso. E eu queria saber de vocês, assim, um pouquinho. De fato, a gente não combinou isso, tá? Então, eles vão falar a verdade. Meu Deus. Como vocês viram, assim, nesse processo que vocês estão junto no Método Titânio e acompanhando outros profissionais, o que vocês acreditam que foi o maior ganho antes da Titânio e depois da Titânio, né? O que vocês tiveram ali que realmente despertou essa continuação na trajetória de vocês? Eu acho que até o nome do podcast já diz bem isso. É porque lidera a mente. Foi realmente isso daí. A gente reconhece coisas que a gente está falhando e a gente tem que ser muito verdadeiro na hora de fazer isso, né? Você sempre fala disso, de a gente ser muito sincero com a gente mesmo. Então a gente tem que primeiro ser sincero e olhar o que eu estou fazendo e que eu posso melhorar. O que eu realmente... Onde eu estou muito confortável, né? E eu preciso realmente sair dessa área de conforto aqui e fazer doer um pouquinho, porque, né, sem dor a gente não ganha, né? Infelizmente faz parte do jogo a parte da dor. Então era mais disso, de reconhecer com uma verdade nua e crua ali, eu quero isso aqui, esse é meu objetivo. O que eu não estou fazendo para alcançar esse objetivo? Onde eu estou sendo preguiçoso? Onde eu estou deixando passar, amanhã eu faço, eu posso resolver daqui a pouco. Onde eu estou, de repente, me vitimizando. Porque o mercado é que é difícil. Por que se o mercado é difícil, tem pessoas que estão empreendendo e estão tendo sucesso e você não está tendo? O mercado pode ser difícil. Mas se fosse fácil, né, todo mundo alcançaria, ficaria, né, muito aglomerado, muito sobrecarregado e ninguém ia estar ganhando demais. Então, assim, realmente esse olhar muito sincero sobre você mesmo e depois ver o que você transmite pro seu negócio. Porque em uma das palestras, acho que foi a última, que teve até a convidada da vinícola, que a pessoa falou assim, o seu negócio é o seu reflexo, né? O seu negócio reflete exatamente a sua personalidade. E o nosso negócio é muito pessoal.
né? A gente tem o nosso nome, Sim. as pessoas pensam no nosso negócio. Eu quero ir lá no estúdio Carlotéria, eu quero ir na barbearia. Eles não pensam em qualquer pessoa que vai atender eles ali. Eles pensam na nossa carinha ali. Eles pensam, como que eu me sinto lá dentro do ambiente deles, como eles me recepcionam, como eles me fazem sentir quando eu tô ali dentro. Então é um negócio muito pessoal. Então realmente o nosso negócio é reflexo da nossa personalidade, das nossas atitudes, de como a gente está no dia, no período que a gente pode estar passando. Tudo isso reflete diretamente no negócio. Eu acho que foi o principal que eu tirei da Titânio que começou a mudar. Eu comecei a olhar o meu reflexo melhor e busquei melhorar esse reflexo. Muito bom, porque a gente acaba que vai anestesiando durante a vida. A gente entra num movimento de fuga, de não olhar para a dor, e muitas vezes buscar anestésicos para que a gente não olhe para isso. E lá eu digo que a gente entra um pouco na cirurgia, né? Que é tirar essas camadas para conseguir olhar. Mas é onde realmente vai acontecer a transformação. São naquelas coisas, porque eu acredito isso fortemente, e a programação neurolinguística traz isso, que todas as respostas que nós precisamos, nós já temos. Nós precisamos acessá-la, né? E pra você, Carlinha, como foi? Porque assim, gente, eu percebo claramente a mudança. Mas é o meu olhar. Eu queria ver a percepção deles, Sim. né? Fala. Olha, Cíntia, pra mim foi a postura profissional mesmo, sabe? Bom. Antes eu tava muito perdida. E aí, um dia eu conversando com o Pedro falou assim, Carla, você tem que conhecer a Cíntia. Você tem que conhecer a Cíntia. Você precisa da Cíntia na sua vida, cara. Você precisa da Cíntia, que não sei o que e tal. Aí eu falei, então tá bom, Pedro, vai, marca aí um café com ela pra mim, por favor, pra gente conversar. E, nossa, aquele dia foi o nosso primeiro dia de encontro. Foi no shopping, lá no Copenhague, não foi? Nosso café, e eu fiquei deslumbrada, né? E ali, a partir daquele momento, eu comecei a mudar a minha postura profissional. Porque antes eu só tinha uma simples sala, que eu fazia um simples atendimento, que eu só atendia pessoas que, de repente, queria marcar uma unha, e aí eu fazia rápido e fosse embora para chegar rápido uma outra, e eu só pensava nisso. Depois que eu passei pelo Titânio, eu aprendi a como cuidar de cada cliente que passa na minha sala. Eu aprendi a fidelizar as minhas clientes. Não somente o ganho somente não é válido. O válido é você saber fidelizar os clientes. Você saber oferecer o melhor para os seus clientes. Você saber oferecer o melhor para os profissionais que trabalham com você também, porque isso também é muito importante. Sim. Você também tem que ser o jeito de falar com cada profissional. Antes eu tinha muito medo de falar com as meninas. Olha, você está errando aqui, eu tinha medo de perder. E depois que eu me posicionei como Titânio, eu aprendi a como falar, como me posicionar, a dizer o não. Porque o não, às vezes, também é muito importante. Então, ali eu aprendi. E eu me lembro muito bem quando você falou assim, às vezes as pessoas só vão passar por ali. E quando você se posicionar, vai ter pessoas que vai sair porque não vai entrar no seu posicionamento. E ali eu comecei a aprender realmente, porque quando eu falava, olha, isso aqui não é legal você fazer, e as pessoas queriam ir embora, eu já sabia que aquele profissional não servia para trabalhar comigo. Entendeu? Então, hoje não. Hoje eu falo com carinho, mas eu falo com postura. Olha, isso, isso, isso e isso. E em relação às minhas clientes, eu cuido de cada uma e tenho a fidelidade de cada uma, porque eu trato com respeito e elas também sabem me respeitar. Isso é muito importante para você lidar com o ser humano. Perfeito, perfeito. Nossa, exatamente. Uau, viu? E uma dor que eu acho que a gente passa nesse ramo da beleza nosso, e que a Carla passou por isso eu também, depois que a gente fez Titânio e outras coisas, foi alguma parte que a gente teve que demitir cliente. Exatamente. Nossa, acontece, né, gente? Acontece. Infelizmente, acontece. E tem essa fidelidade, tem essa lealdade com os nossos clientes, né? Mas eu acho que cada um também tem o seu tempo. Às vezes você muda, a gente não vai ser o mesmo profissional para sempre. A gente mudou muito durante os anos com o nosso negócio. Então a gente não tem como ficar parado, não mudar, e os clientes às vezes também mudarem. Sim, né? Perfeito. Você sempre busca clientes novos. O nosso negócio depende de clientes novos constantemente, até uma quantidade de profissionais que tem trabalhando, né? E eles mudam também. Às vezes não tem mais o ambiente que eles estavam acostumados. Eles estão confortáveis ali, mas infelizmente aquele cliente não vai
sustentar o seu negócio para sempre. Um dia, se ele precisar, ele também vai embora. Né? Como a gente tem clientes que se mudam da cidade, né? A vida deles anda. Tem as partes, por exemplo, dos meus clientes jovens, não sei se você atende muito adolescente, alguma coisa assim. Mas que terminam o ensino médio, fazem faculdade, vão fazer faculdade fora da cidade. Sim. Toda vez que eles voltam, que eles estão aqui pra ver a família, eles aparecem na barbearia, eles fazem questão. Parece que tá visitando a família, sabe? Eles fazem questão de ir lá. Mas eles foram embora também. E infelizmente eu aprendi que tinha que fazer isso também. Tinha cliente, graças a Deus, assim, pouquíssimos, mas que precisei dar a demissão, né, pra eles ali. Sabe o que é interessante, gente? Que, assim, quando eu fui já selecionando as pessoas para virem aqui, vocês já vieram no primeiro, assim, sabe? E tem outros que já estão vindo e que vão estar aqui também com a gente, compartilhando essas histórias. E eu ficava com ânsia, porque o que veio muito forte no meu coração ali na formação passa muito rápido. A gente pensa assim, nossa, 2 dias, mas o maior ponto de melhoria que eu tenho é porque deveriam ser mais dias. E verdadeiramente poderia até ser, mas pela logística, né, de empresas, de negócios, a gente ainda não encontrou um modelo que desse para ser talvez 1 semana, né? Mas aí 2 dias é o suficiente para esse primeiro momento, até para as pessoas poderem digerir. E uma das coisas que eu fiquei ali foi assim, nossa, tem muita história aqui, gente, tem muito aprendizado, porque eu verdadeiramente acredito que as histórias, elas nos inspiram. E isso traz verdade, que é uma coisa que eu falo muito na Titânio, sabe? A melhor coisa que tem é a gente tratar com transparência, falar realmente quem nós somos, porque as pessoas vão sentir. E então, quando a gente se encontra e se posiciona, verdadeiramente vão fazer... vai acontecer uma peneira natural, onde pessoas não vão mais conectar e tá tudo bem, e outras vão vir. Né? Então a gente precisa estar nesse fluxo da vida. E o que é interessante é que os dois aqui, eles são instrutores. Então, eles são facilitadores, vocês formam novos profissionais. Vocês estão aí também trazendo novos profissionais para o mercado, né? E com esse olhar, eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês veem, assim, que são coisas que as pessoas precisam dar mais atenção, né? Que elas precisam, muitas vezes, corrigir, vamos dizer assim, que o mercado tem feito... devido à tecnologia, até devido a toda a parte hoje profissional que eles precisam ajustar. O que seria isso, Carla, que você acha que eles estão cometendo ainda, que precisa ser organizado? Então, Cíntia, o que eu vejo muitas clientes que estão chegando novas no meu espaço questionando de quê? As profissionais, elas querem ganhar dinheiro, elas querem ser reconhecidas, mas cometem uma falha. Qual dessas falhas? Primeiro, não responder mensagem de clientes. Olha, isso é As verdade. clientes mandam mensagem querendo marcar o horário, por favor, marca, fica desesperada, e a profissional simplesmente ignora essas mensagens. E aí deixa de atender a cliente que está precisando, né? Ou tem um evento muito importante, está precisando fazer, e ela escolhe aquela profissional porque ela acredita no potencial daquela profissional, e simplesmente a profissional não valoriza o cliente porque ela não responde. Então a cliente fica frustrada e aí leva ela a procurar o quê? Outra profissional. Então, assim, eu digo para as profissionais que não respondem as mensagens, no intervalo de uma cliente ou outra, em vez de olhar o TikTok, em vez de olhar o Instagram, em vez de fazer uma fofoca, porque é normal uma fofoquinha de vez em quando, vai lá, responde a cliente, valoriza o seu cliente, porque como ele valoriza você como profissional, valoriza ele também como cliente. Isso é muito poderoso, porque, na verdade, eu costumo dizer que os grandes resultados que a gente quer ter, eles estão muitas vezes na nossa rotina. Por isso que na Titânio a gente trabalha tanto a organização da rotina. Porque, como você falou, provavelmente essa profissional vai dizer o quê? Não tive tempo, né? E será que não teve? Ou não deu aquela prioridade? E um cliente, ele é prioridade, mesmo que estou atendendo, daqui a pouquinho eu te respondo. Sim. É simples. E hoje eu te falo, Carlinha, que não só na questão hoje mesmo, assim, da beleza e tudo, mas em vários ramos está acontecendo muito isso. Ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade do Instagram de conectar, nós temos, às vezes, comportamentos profissionais que fazem
com que essa cliente ela não se sinta valorizada. Exatamente. E ela vá para o concorrente. Sim. E hoje não tá fácil você fidelizar um cliente, né? E, Pedro, como você vê que o profissional, principalmente nesse ramo da barbearia, que é muito bacana, porque, gente, foi um ramo, né? Tá sendo um ramo que ele foi explorado. Foi. Que ele era básico e ele se tornou hoje uma experiência, né? Eu fico assistindo um pouco, assim. Antigamente eu acho que era 20 minutos, 30 minutos, o homem ia lá, cortava o cabelo, tá feito, né? Exatamente. E hoje não, é a experiência que gera ali. O que traz esse profissional com excelência? Principalmente que eu falo para os meus alunos, quando eu começo os cursos, assim, tem aquela apresentação, é primeiro um bate-papo antes de prática, né? Porque o nosso curso é muito prático, a gente precisa que os nossos alunos estejam com a mão na massa. Eu sempre falo para eles sobre a escuta ativa. As pessoas não estão sendo ouvidas hoje. E nós somos profissionais que estamos ali para ouvir. Então, assim, eles buscam a gente, eles desabafam com a gente, né? Nós somos quase os melhores amigos dos clientes. É aquele não é terapia, amigo... mas é terapêutico. Exatamente, não é terapia, mas é terapêutico. Porque você é o barbeiro pro cliente dele é o quê? Ele é o meu amigo que eu posso falar com ele sobre o meu trabalho, sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida em geral. Ele não vai me julgar, ele vai me escutar. Perfeito. Então, se cria essa relação com eles. Então, o principal ponto que eu falo pra eles é isso, é ouvir. Porque, às vezes, o corte de cabelo, cortar cabelo, você pode cortar em vários lugares. Fazer barba, às vezes, você pode fazer em casa. Hoje a gente tem, como você disse, a experiência. Existe. A experiência. O trato que você faz em casa não é o mesmo trato que você vai ter dentro de uma barbearia. Sim. Bem colocada. E sempre falo pra eles uma coisa que eu aprendi também na Titânio, muito importante. O básico bem feito resolve ali, gente. É verdade. Tem que ficar criando roda, né, gente? Exatamente. Não precisa inventar roda, né? Faz o básico e faz bem feito. Porque eu não tenho uma estrutura pra fazer desse jeito, como estão as barbearias hoje. A minha barbearia não é chique. Não é entendeu? Um estúdio completamente instagramável, essas coisas. Mas o principal que eu falo, ela tem alma. Boa. É o principal do negócio ali. Ela tem alma. Então, assim, o cliente, ele tá lá, ele tá se sentindo bem, ele adora o serviço, a gente mostra pra ele o que ele precisa fazer pra melhorar o rosto dele, o que ele quer fazer com a saúde da barba, se ele pretende mudar o corte de cabelo. A gente tá ali pra isso. O nosso conhecimento técnico é esse. Mas eu acho que o principal é isso, é ouvir os nossos clientes, não gerando muita opinião, a gente fala, posso falar concordo, mas, gente, não vamos pegar pro pessoal e falar assim, gente, não, faz isso, rapaz, entendeu? Termina teu casamento. Não, a gente tá ali pra ouvir, não é terapia, mas é terapêutico. Então, acho que é isso, é a escuta ativa, principalmente. A parte técnica você adquire, você treina, você pratica, mas essa parte que gera a alma do negócio, ou como os jovens dizem hoje, a aura, né? Tá sabendo, tem que me atualizar mais. É muito interessante. Eu acho que isso. E assim, vamos pensar num cenário de quem tá assistindo a gente agora, que tá naquele momento de querer jogar a toalha, né? Tá cansado, não tá vendo uma solução naquele momento. Geralmente, quando a gente tá assim, a gente não enxerga mesmo. Eu falo muito que a vista tá embaçada. Sim. O que vocês falariam, assim, como fosse entregar uma chave para aquela pessoa? O que vocês conseguiriam hoje trazer para ela que ela poderia começar a fazer hoje? Rapaz... E aí, Carla? Diz pra gente, Carla. Eu penso assim, jamais desista dos seus sonhos. Boa. Jamais. Isso aí. Nunca desista. Porque as adversidades, elas vêm. E se você não tiver a postura, né, pra poder vencer esses obstáculos, qualquer cantinho que você for, você vai querer jogar a toalha. Qualquer profissão que você for seguir, você vai querer jogar a toalha. Então, jamais pode desistir. Poxa, você é bom nisso? Sabe fazer isso? É bem reconhecido? Jamais jogue a toalha. Pode até pensar, mas jamais jogar. Boa. Você tem que pegar essa toalha, enxugar as lágrimas. Exato. A toalha serve pra isso, lavar gente. a toalha e pendurar no sol que vai amanhecer no outro dia para brilhar sobre a sua vida. É isso. Bom.
Perfeito. A gente pode fazer como todo adulto, chegar em casa, chorar no banho, né? Pra disfarçar um pouco, porque já tá correndo a água. Mas é isso. E a parte que você falou da dor, né? A gente falou um pouco antes sobre isso. A gente tem que aceitar que a dor vai fazer parte. E aceitar sentir essa dor. Por mais que não é bom, né? A gente sabe, a gente não quer, mas a gente aceitar passar por esse processo da dor quando tiver algum problema. Não fingir que não tá acontecendo nada. Aceita que tá acontecendo, senta, mentaliza. E assim, eu acho que até hoje, uma coisa que me faz muito bem, né? É afastar. Então, assim, às vezes, como você falou, você tá tão envolvido naquilo ali que você tá com a sua vista embaçada, você não tá enxergando a solução, você tá achando que não tem solução às vezes. Dá um passo pra trás, respira umas 3 vezes, entendeu? Faz como o Carla falou, bota a toalhinha aqui, enxuga as lágrimas, pensa um pouquinho, que eu acho que você vai voltar um pouco mais relaxado. Faça algo que te relaxa, goste de meditar, tira um dia de folga, porque se eu não folgar, o meu negócio fecha. Se eu não estiver ali, a coisa não funciona, né? Gente, o mundo vai continuar girando, entendeu? E você vai, cara, só se sobrecarregar e uma hora você vai ter que parar por obrigação. Você vai ser obrigado a parar. Verdade. Então, dá um passinho pra trás e analisa tem uma visão mais macro da situação, que a solução aparece. E não desista. Ser humaninhos, né? Assim como nós temos nossos dias complicados, os nossos clientes também têm. Então, às vezes, assim, a gente tá com a navalha na garganta, a gente fala assim, e se? Ó, se eu quisesse. Mas a gente não faz, tá, gente? Amo todos os meus clientes. Beijo. E eu digo para as minhas alunas que elas precisam, primeiramente, ser profissionais, em primeiro lugar. Perfeito. E ser fiel às clientes delas. Como assim fiéis? Tem cliente que vai chegar ali e vai desabafar um problema no casamento, vai desabafar um problema pessoal, e ela tem que ser profissional o suficiente de jamais, quando essa cliente levantar e sentar a outra, falar assim, você sabia que essa cliente que saiu daqui é assim, assim, assado? Sim. Jamais. Isso é antiético. Então, a primeira coisa da minha aula que eu falo para as minhas alunas é isso. É ser profissional e ser fiel às clientes dela. Porque nós também somos psicólogas, né? Total. Então, a gente está ali sentada para ouvir cada cliente desabafar. Cada uma tem um problema diferente. Então, assim, às vezes você orienta elas a tomar uma decisão legal, elas aceitam e depois chegam lá para contar o resultado. Às vezes você não vai saber o que orientar, porque são decisões que a própria cliente mesmo tem que tomar. Mas, enfim, eu acho que o que é dito ali tem que ficar ali. Isso aí é fato. Onde o que acontece na cadeira fica na cadeira. Exatamente. Perfeito, gostei. Sabe por quê? Porque isso que vai gerar confiança. Sim. A confiança ela é construída a partir da vulnerabilidade. A pessoa vai precisar se abrir naquele momento de confiança. E aí vocês têm as cadeiras e eu tenho também, que são as sessões, né? Que é aquele ambiente seguro que a gente tem lá na formação. E com os meus mentorados, a eles saberem que realmente existe ali um sigilo ético, gente. Isso não é nem para se pedir, porque faz parte do profissionalismo, a gente ter ética profissional. E isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer que até nas equipes que eu atendo, eles mesmos já se conversam. Pode falar para ela, pode falar que ela não vai levar. Porque o intuito não é levar, o intuito é melhorar o processo. Sim. Isso. Então eu pego o fato, levo o fato e vamos melhorar o processo. Não interessa de onde que veio aquilo dali. Por quê? Porque não é algo que estou tratando uma pessoa, estou tratando um negócio. Sim. É óbvio que está tudo ligado, mas a gente precisa ter isso. Sabe por quê? Porque é onde eu vou gerar confiança, onde eu vou gerar fidelidade, Sim. onde eu vou gerar uma experiência contínua com o meu cliente. Ele vai desejar estar ali. E aí é onde eu gero valor. O cliente não vai mais pelo valor monetário apenas. Ele vai pelo valor da experiência que eu estou gerando. E a experiência começa com o seu comportamento. Sim. Né? Com o comportamento que está sendo colocado ali. A gente vai fazer meio que... Vou pensando no nome que poderia ser isso, né? Mas pensa rápido, vamos dizer assim, né? Eu vou falar uma palavra e vocês vão trazer aquilo que vier na mente de vocês. Fique em paz, confia. Vamos começar logo com uma das principais nossa, liderança.
Cíntia Salles. Ixi! Foi combinado, não. Não foi. Liderança, cara. Postura. Postura boa. Sucesso. Sucesso é difícil resumir, né? Porque sucesso é relativo. Eu não ligo sucesso a dinheiro e bens materiais, por exemplo. O meu sucesso, eu acho que ele seria equilíbrio. Uma palavra que definiria seria equilíbrio. O equilíbrio entre o profissional, conseguir ter a vida profissional plena, conseguir ter tempo hábil para o meu lazer pessoal, eu, Pedro, comigo mesmo, e eu também ter o tempo ali para a minha família, para estar com eles. Então, ter o equilíbrio entre tudo isso, que eu acho que seria o meu sucesso. Muito bom. Sucesso. Humildade. Humildade, boa. Você só tem sucesso se você for humilde. Muito bom, muito bom. Dinheiro. A gente sempre quer mais um pouquinho, né? Eu acho que é consequência. Muito bom. Ai, felicidade. Pixizinho, né? Bom pixizinho. demais. Família. Acho que é o alicerce, né? Da onde a gente é gerado, né? E a parte da família tem a parte também dolorosa também na família, que a gente trata isso também, a gente conversa sobre essas coisas na Titânio. Porque a gente vem de uma estrutura familiar onde você não necessariamente se dá bem com todas as pessoas que vêm da sua família, né? E do ambiente onde você é criado. E depois você cria a sua própria família quando você se torna adulto. Então, mesmo sem perceber, as pessoas que às vezes você não se deu bem em determinados momentos lá atrás te ajudaram a formar você para você fazer a sua família como você faz hoje, né? Adulto. Verdade. Sensacional. Família pra mim é tudo. Foi o melhor presente que Deus pôde me dar. É a minha família. O amor, é compreensão, ajuda. Quando eu saio do meu trabalho, é a única coisa que eu quero é estar junto com a minha família na minha casa. Que linda. E vou falar, tá? Ela foi fazer a formação Líder Titânio e foi a família inteira. Todos nós somos Titânio. A família Titânio. Muito bom. Empreender. Empreender eu acho que é escola, né? Aprendizado todo dia, porque... Escola boa. Né? Eu acho que é isso. Empreender é ser profissional, né? Ser o espelho ali de outras pessoas para poder estar ensinando e elas se espelhando em você. Sensacional. Coragem. Temos. Se a gente não tiver fé e coragem, a gente não sai da cama, gente. Aí a coragem eu acho que tem que estar ali no teu top 3 primeiros pensamentos do dia. Né? Obrigado, acordei. Me dê coragem pra eu levantar e fazer de novo, que eu sei que eu vou conseguir. Então, eu acho que tem que estar ali no teu top 3 de primeiros pensamentos do dia. Muito bom. Eu digo fé, força e coragem, né? Boa. Tem que ter coragem. Pra levantar de manhã cedo com esse frio, hein, Pedro? Boa. Tem que ter muita coragem. Aquele horário das 6 horas que a cama tá mais gostosa, que o Andredão tá te abraçando, assim, ó. E medo? Eu acho importante. Eu acho que também... Acho que a coragem é importante para você se movimentar, para você ter ação. Mas eu acho que o medo te faz planejar melhor. Eu acho que é uma parte muito importante para tudo na sua vida. Você tem medo de dar errado. Você tem medo de não conseguir passar tudo que você queria para tua equipe, para os teus alunos, para tua família. Você não sei. Mas eu acho que é muito importante. Eu acho que te movimenta também, te faz planejar. Eu acho que é tão importante quanto a coragem para se viver, de forma geral. O meu medo é de perder minha família. Esse é o meu maior medo. Em contrapartida, o medo de perder a família faz o quê? Você valorizar cada segundo que você tem com eles. Verdade. Por isso é importante. Fé? Eu acho que é tudo. Tem que estar ali. A gente precisa acreditar em algo maior que a gente para saber que tem um motivo, que existe um porquê. Eu não acredito que Carla cruzou meu caminho à toa, eu não acredito que você apareceu na minha vida à toa anos atrás, entendeu? Eu acho que tudo tem um porquê, um motivo, entendeu? Que eu não preciso entender, mas eu sei que vai acontecer. Então, assim, é aquela história que eu não sei de falar, né? Isso nos outros cursos que eu fiz com você, que... não sabia como fazer, a gente bota o pé, Deus bota o chão. Entendeu? Então, o quê? Fé. Vou fazer.
O primeiro rapaz que foi trabalhar comigo, assim que, né, o meu sócio saiu, ele me olhava várias vezes, acho que eu já te falei isso algumas vezes, que ele olhava e falava assim, Pedro, como é que tu vai fazer isso, cara? Aí eu falava assim, Robson, não sei, eu só sei que eu vou fazer. Aí ele, mas cara, não tem como. Eu falei assim, não sei como, Robson, já falei, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ser feito. E fazia, e dava certo, então você tem que ter fé. Muito bom. Fé pra mim em primeiro lugar, né? Tem que ter fé mesmo. Às vezes, o meu marido fala, nossa, eu queria ter a tua fé. Mas a gente tem que ter, a gente tem que perseverar sempre. Olha, vou te contar uma história. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu comecei no salão, e depois do Líder Titânio, eu comecei a servir biscoitinhos pros meus clientes. Hoje, nós fornecemos os biscoitos para os clientes, porque eles chegam lá, elas provam os biscoitos, elas encomendam os biscoitos. Já virou outro empreendimento. Exatamente. No momento que eu fiquei de repouso operada, quando eu fiz a minha cirurgia, eu comprei um curso de sabonete artesanal. Hoje eu já sou convidada para participar de feiras, para estar vendendo meus sabonetes. Então, assim, é a minha rotina, entendeu? Então, através da minha fé, eu consegui fazer o Líder Titânio. Através do Líder Titânio, eu criei essa grande empreendedora que eu sou hoje. E eu não quero parar por aqui, não. Eu quero produzir mais e mais coisas ainda. Vocês estão entendendo por que tudo que a Carla posta vende? Gente, contrata. Tá? Tá aqui precisando vender alguma coisa? Chama a Carla que ela anuncia pra você, vende em 2 horas. Vende mesmo, gente. E ela, isso é muito bacana, é muito generoso, porque ela propaga mesmo, né? Tipo, ela fez cirurgia, propagando o médico que fez, propaga os médicos que ela vai, as profissionais que ela atende. Então, isso tudo, a vida vai trazendo pra gente, né? Por isso que eu acredito que tudo, gente, guarda isso no coração, tudo fala sobre você. Quem você é. O outro é o outro. O que ele tem para entregar, para fazer, é sobre ele. Mas se você tem no coração essa generosidade de prosperar, de indicar pessoas, de colaborar com pessoas, faça. Faça, porque isso tem a ver com a sua identidade. Eu vejo muitas pessoas hoje, alguns líderes que a Titânio está chegando, né? Tá proporcionando, sabe assim, uma faísca apagada. Sabe? E eles com potencial de uma grande candeia, assim, né? De fazer algo poderoso. E eles apagados, porque estão frustrados, estão doloridos, estão machucados. E eu digo que eu disse assim, quando eu chego, eu vou começar a movimentar. Prepara que vai acontecer. Com certeza. Eu só quero essa autorização, porque eu vou começar a colocar os projetos para poder ir. E é o nosso maior papel na Titânio, é realmente potencializar, é colocar de forma estruturada. Não adianta também eu colocar um combustível Power Titânio num carro que não está pronto para ir, né? Então a gente precisa estruturar, ver como é que está o pneu, ver como é que estão todas a parte estrutural para aquela pessoa ir da forma certa. E também tem uma forma de uma Ferrari e tem uma forma de um carro popular ir. Então, cada um a gente precisa entender que é sobre o ser humano. E eu queria, assim, para fechar, que a gente trouxesse aqui... Passou rápido, né, gente? Já passou. Para fechar, eu queria que vocês trouxessem aqui para as pessoas algo que elas pudessem causar mais experiência. Eu acho que vocês, assim, são referências para mim em relação a 3 experiências, né? Eu frequento hoje, Carla, acompanho o Pedro e eu vejo o quanto que as pessoas veem o diferencial do Pedro, né? E o diferencial da Carla na experiência do negócio. E o que vocês acham que as pessoas poderiam fazer na prática para causar ou para proporcionar essa experiência hoje? Eu acho que é realmente um conjunto de tudo que a gente falou até aqui. Né? Porque tem que ter o profissionalismo, você tem que ter a ética, você tem que ter conhecimento técnico da sua área. Se você vai fazer um serviço, se você não tiver conhecimento sobre aquilo, não adianta. Né? Para você trabalhar com aquilo, você tem que ter o conhecimento técnico. Tem essa parte humanizada. A gente passou depois, que todo mundo passou pela pandemia, e essa era tecnológica, onde é tudo muito tela, muito perfeito, muito bonito, né? As pessoas acham que não existe a parte da dor, que não existe o medo, que aquela pessoa que tá ali, a Carla filmando no Instagram dela, você no seu, eu no meu, você fala assim, nossa, você não tem problema nenhum, né? Já foram lá na barbearia, um cliente meu falou assim, rapaz, você ainda trabalha com a Cíntia? Eu falei assim, trabalho. Nossa, ela é muito perfeita, né? Até treinando, ela é maravilhosa.
Você fala pra ela que eu sou muito fã dela, porque pra treinar ela tem classe. É uma coisa assim, a gente tá lá, a gente sai ruim na foto, a gente sai mal. Ela tá treinando, até ali ela tá com classe. Ela plena. Olha como é olha a responsabilidade de você estar sendo observado e nem sabe. E nem saber. Uma pessoa que você não faz ideia de quem é, mas que vê pelo Instagram que eu trabalho com você e tá te observando pessoalmente, né? Responsabilidade. É isso aí. E as pessoas acham que a nossa vida é perfeita. Não é perfeita. Não é. Nós temos os nossos bastidores, né? Então, assim, é o conjunto de tudo para se tornar um profissional melhor. Ter a ética, ter o conhecimento técnico, ter o atendimento humanizado, se preparar realmente para ouvir o teu cliente, esteja presente de fato com o teu cliente. Né? A gente precisa responder mensagens dos nossos clientes ali, tá trocando um agendamento e tal, porque o atendimento não é autoatendimento. É a gente que responde justamente para ter um ser humano respondendo o cliente. Mas a gente não pode estar aqui cortando o cabelo e tô olhando aqui e esquecendo do meu cliente na cadeira. Aquele momento do meu cliente é dele. Ele reservou aquele espaço de tempo da minha agenda para ele. Então, estou em função dele. Então, é isso. Conhecimento técnico, né? Até porque quando o cliente chega até a sua mesa e você tá ali mexendo no celular, ele vai imaginar o quê? Ela não responde as minhas mensagens, mas tá ali mexendo no celular. Exatamente. Porque o cliente, ele observa tudo. Ele observa a higienização da sua mesa. Boa. Ele observa a higiene do espaço. Ele observa até mesmo a sua própria higiene. Perfeito. Com certeza. Eu digo isso. Tem que estar sempre higienizada. É cabelo limpo, é banho tomado. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, sabe? Nada de estar mascando chiclete no atendimento. A pessoa está ali atendendo o cliente, mascando e fazendo bola, soprando bola, estourando bola. Né? Jamais. Uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas também é o diferencial. O que é o diferencial? Eu não quero ser igual a todas, eu quero ser diferente. Isso. O que é ser diferente? Eu vou te dizer uma única coisa que eu faço no meu salão que muitas clientes amam. Quando elas chegam cansadas, elas gostam de fazer o pé na água quentinha. E hoje em dia não se vê mais salão de beleza colocando o pé do cliente na água quentinha. Mas por quê? Porque a vigilância sanitária não deixa? Não, eles deixam sim. Até porque eu já fiz o curso na vigilância sanitária e perguntei a propósito disso. Você tem que remover aquele saquinho e cada cliente você colocar um saquinho novo, entendeu? E olha o diferente. É você receber a sua cliente, botar uma água bem quentinha, principalmente nesse frio, e deixar o cliente relaxar. O cliente chega a virar o olhinho para trás ali de relaxamento, entendeu? Então, isso é o diferencial. Isso é o que você vai fazer para fidelizar o cliente. Se um cliente vai ali na minha sala, ele é atendido com uma aguinha bem quentinha. Vai na semana seguinte em outra profissional que vai borrifar uma água fria no pé dela. Aonde que ela vai querer ficar? No meu que eu ofereci o diferenciado ou naquele lá que faz sempre com uma água fria? Então é sempre assim. É sempre dar o melhor para o cliente. É servir o cliente da melhor forma. Porque ele paga da melhor forma. O que você cobra. O que você cobra, o cliente paga. E por que você não pode oferecer o melhor para o seu cliente? Perfeito. Então, assim, graças a Deus, a minha agenda é fechada de 8 da manhã às 9 da noite, de segunda a sábado. E se eu abrir o domingo, também fecha, tá? Acredito. Exatamente. Não estou falando isso para ser melhor do que ninguém, não. Mas é o diferencial que você tem que oferecer para os seus clientes. Perfeito. E fala aí pra gente concluir o aprendizado de vocês hoje, vindo aqui. E a rede social de vocês, que eu quero que as pessoas também acompanhem vocês. Bom, aprendizado hoje, Carla, fala. Você sabe que tem que ter um aprendizado. E tem o deles. Eu quero que eles tragam o aprendizado deles também hoje aqui. Eu acho que é a importância da comunicação, de falar sobre isso, abordar esses assuntos que a gente passa no dia a dia. Às vezes a gente tenta passar essa imagem, muitas vezes, de não falar sobre os problemas, né? De, não, tá tudo bem. Não, falar realmente, gente, olha, existe uma dorzinha sim, mas também é ótimo, faz parte do processo. Mesmo jeito que tem o período doloroso, tem um período de pura alegria e felicidade, gente. Então, né, tem pagamento que a gente recebe, né, dos clientes, de não financeiro, pagamento de ver o que a gente gera neles, deles saírem da nossa cadeira mais relaxados, mais felizes, né, melhor com a própria aparência. Tudo isso é muito gratificante. Então, assim, não tem só problema, gente, mas vamos
ser sinceros, né? Então, eu acho que hoje o que eu estou levando de aprendizado é isso, é sobre a comunicação, de falar mais abertamente sobre a história completa, até porque nós somos formadores de profissionais, então nós temos que passar todo o conteúdo para eles. Não é só, não, gente, vai lá, vai cortar cabelo, fazer unha, vai ser lindo, vocês vão ganhar seu dinheirinho, vocês vão ser independentes, vai ser ótimo. A gente tem que passar a história completa para eles, porque acho que isso vai ajudar a formar profissionais muito melhores, com mais informação. Muito bom. E rede social? Minha rede social, oliver.epo, de espaço Pedro Oliver. Então é oliver.epo. Muito bom. Carlinha? O meu é fé, postura, profissional e foco. Uau. E comunicação, igual o Pedro falou. Isso aí. Sem isso... Muito bom. E rede social da nossa influência? Carla, com 2 L's, Otero. Otero, maravilha. Queridos, eu quero muito agradecer a presença de vocês, honrar a vida de vocês. A história de vocês me inspira, eu tenho certeza que inspirou muita gente aqui. Que esse seja o primeiro de vários podcasts que vocês possam ir levar conhecimento, levar histórias que inspiram. É isso que a gente vai deixar. São as nossas histórias, são os nossos acertos, nossos aprendizados, tudo isso que a gente vai deixar. E você continua conectado com a gente, nós vamos ter mais convidados e trazendo aí meu time Titânia e muitas pessoas especiais. E esse podcast é exatamente para trazer a história que inspira, porque sua história inspira. E você precisa trabalhar isso com muita verdade, porque o que a gente faz aqui, a gente está trazendo a nossa verdade para poder inspirar você. E como eles falaram, fica firme, tenha postura, esteja com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. E já acompanha a gente nas nossas redes sociais, já compartilha também, né, esse podcast, já manda para mais pessoas assistir. Aquele teu amigo que fica só reclamando, manda para ele assistir um pouquinho. Acompanha também, nós temos na Titânio nossa formação de líderes Titânio, nós temos o nosso clube do livro também, que é uma ambiência fantástica. Maravilhoso. E nós vamos estar sempre aqui conectados com vocês. Esse também é um ato de fé e de coragem e de muita gratidão a Deus, a todas as pessoas que Ele me proporcionou conectar e que eu quero trazer essa ampliação dessa voz para que eles sejam realmente instrumentos aí de semeadores de novas histórias. Vamos juntos. Vamos. Bora voar, turma! Tchau, tchau.